eu me sentar com os meus convidados, porque queremos saber quais são os desafios de SUDOE aos que devemos fornecer uma solução conjunta no quadro da primeira convocatória. E quero convidar a Autoridade de Gestão Juan Llanes, a Autoridade Nacional da Espanha Maria del Carmen Hernández, a Autoridade Nacional da França Fabienne Pichon, a Autoridade Nacional de Portugal Raquel Rocha e a Autoridade Nacional da Andorra Mayra Lopes. Então vamos nos sentar para falar um bocado. Um aplauso para elas. Então eu vou levar isto a me sentar com os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Um aplauso também para todas as pessoas que estão a trabalhar. Obrigado. E também para os colegas intérpretes. Juan Llanes, eu queria saber quando está prevista a publicação e que devem ter em conta os principais beneficiários no que diz respeito a esta primeira convocatória. Boa tarde a todas as pessoas, bem-vindos, bem-vindas a Santander. Eu queria, peço licença, queria agradecer porque foram 2 anos e 2 meses de trabalho desde que a Comissão comunicara aos Estados-membros a continuação deste programa e é por isso que eu queria agradecer o trabalho das equipas de direção de fundos europeus, da Prefeitura da Occitânia, da região da Occitânia, a Agência também de Coesão em Portugal e do Governo da Andorra. E, particularmente, ao secretário do conjunto, porque foram dias com um trabalho muito intenso no começo e no fim, e o que temos hoje aqui é o resultado deste trabalho ótimo. E então eu queria agradecer para todos eles. Então, a convocatória que fora publicada ontem, e acho que já está online, se calhar já puderam verificar, descarregar os documentos. Ainda esta convocatória pelo regulamento não está ratificada pelo Comitê de Seguimento. Isto é uma exigência do regulamento Interreg. Então, depois das consultas do mês de fevereiro, o próprio Comitê de Seguimento será constituído para o programa e validará este texto que já fora publicado ontem. O documento que se calhar já verificaram foi publicado antes da meia-noite e já fora verificado por muitas pessoas em apenas 30 minutos. Estabelece as diferentes fases reguladoras dos fundos e a previsão é que esta convocatória será aberta entre o dia 1 e 31 de março. O mês de março será o período ativo para apresentar o seu projeto na convocatória. Eu queria oferecer uns dados, mas não quero ser muito extenso, porque amanhã haverá uma série de palestras com mais nível de detalhe e que serão também complementadas com diferentes documentos. Então, apenas queria destacar uns pontos, umas questões que achamos que são importantes aqui. Então, temos, por um lado, seria no que diz respeito ao projeto de seleção da convocatória para aquelas pessoas que já trabalharam em SUDOE na programação 2014-2020, o processo de seleção continuará diferentes linhas gerais. Então, haverá 2 fases para a seleção de projetos. A primeira fase que começará no mês de março e será nessa fase na que os consórcios apresentarão uma proposta de projeto. Então, passado esse período, logo vamos ver o calendário para ter uma ideia mais concretizada dos prazos e os tempos. Então, depois deste prazo, haverá uma avaliação e o comitê diretor tomará uma decisão, a Comissão Europeia, as autoridades do programa, uma segunda fase em que se exigirá apresentar uma forma de candidatura mais detalhado. Os critérios de seleção serão diferentes entre uma e outra fase e será
descritos com detalhe no guia de gestão que será apresentado amanhã, e prévio a esta avaliação haverá uns critérios de elegibilidade que são muito importantes, como no que diz respeito à configuração no consórcio de autarquias e consórcios de Estados-membros. Isso no que diz respeito à convocatória, que continua a fazer a mesma coisa no que no período anterior. No que diz respeito ao calendário, será a primeira convocatória no mês de março, 31 dias do mês de março, e finalizados este período, procederá-se à avaliação. Nós estimamos que, provavelmente, se tudo correr bem, no período estival, no mês de junho, teremos uma seleção com uma decisão em firme do comitê daqueles projetos que passará a uma segunda fase, mas apenas são dados estimativos, porque isto depende do volume de projetos que se apresentem no quadro da convocatória. Então, a ideia seria resolver a segunda fase no outono, antes do fim do ano 2023. No que diz respeito às prioridades e objetivos abertos, temos todos, excepto isso da governança, que será adiado para uma convocatória posterior, e um outro isso que tem a ver com economia e inovação social, que é um objetivo específico e novo no programa e que será objeto de uma convocatória posterior. O resto de objetivos da prioridade número 1, alterações climáticas, prioridade 2, inovação, prioridade 3, no que diz respeito a turismo e cultura sustentável e sanidade e reforçamento dos sistemas sanitários, será objeto desta convocatória. O fundo total são 48 milhões de ajudas, uma quantidade significativa, e a distribuição de 34 milhões para a prioridade 1, 13 milhões para a prioridade 2 e mais de 10 para a prioridade número 3. Estes agregados se apresenta em detalhe nessa informação que foi publicada ontem à noite. No que diz a respeito aos critérios a área de elegibilidade, não houve variações, excepto o território de Gibraltar, que está excluído do território de cooperação, porque a Grã-Bretanha tampouco faz parte da União, mas o resto de territórios de Portugal, de Espanha e de França fazem parte da área envolvida no programa, assim como o Principado de Andorra. Também há uma característica que se explicará com mais detalhe amanhã, no que diz respeito à legibilidade parcial, tendo em conta que a França, apenas uma parte do território é elegível, no que diz respeito aos critérios sobre a área que abrange o programa, e será amanhã, provavelmente, o dia em que será clarificado isto com mais detalhe. E apenas no que diz respeito ao tipo de beneficiários potenciais que podem optar a uma ajuda no programa, não houve nenhuma variação com respeito ao período anterior. Organismos públicos, organismos de direito público, organizado através de uma diretiva, organizações com interesse geral, sem ânimo mercantil ou industrial, sendo pessoa jurídica própria, tendo controlos e também podem participar entidades privadas sem ânimo de lucro, e finalmente continuam a ser beneficiários do programa com acesso aos fundos FEDER às empresas, com as mesmas limitações que já encontramos na programação 2014-2020, e é que nunca podem fazer parte de um projeto, mas nunca podem ser os coordenadoras ou líderes do projeto. Eu acho que esses são os itens mais importantes no que diz respeito ao texto publicado da convocatória publicado ontem à noite. Obrigado, Juan. Isto foi muito interessante. Estou a falar porque o programa SUDOI está integrado dentro da cooperação transnacional europeia, um termo
que muitas pessoas já conhecem e se calhar outras pessoas não tanto. Então eu queria perguntar para a Maria del Carmen Hernández, a Autoridade Nacional da Espanha, qual é o valor acrescentado desta cooperação? Sim, obrigada, boa tarde. Então, primeiro, eu queria agradecer a minha equipe, Esther Arias e Jesus Fernandes, porque, como falava Juan, a Autoridade de Gestão, foram 2 anos com muito trabalho em que estivemos a cooperar, porque fazemos parte de um programa de cooperação. Isto nos permite estar aqui hoje com um programa aprovado pela Comissão e com toda uma série de documentos que permitirão aos senhores e senhoras ser financiados seus projetos através do programa. Este programa visa uma participação muito importante de candidaturas. Um programa de cooperação internacional, Interreg, que é a assinatura de identidade, e dentro deste novo período 2021-2027 temos 4 pilares principais: os programas de cooperação transfronteiriça, os de cooperação transnacional, em que estamos hoje mesmo, os programas de cooperação ultraperiférica e interregionais. Então, a chave destes programas, a chave desta cooperação transnacional, e nós vimos isto nas diferentes palestras institucionais, é a cooperação. A cooperação é muito importante, não apenas como uma palavra, e não apenas no âmbito do programa, senão na vida própria, no nosso âmbito familiar, âmbito profissional. E por isso que estes projetos, este programa vai financiar projetos que temos em comum, desenvolvimento de atuações em comum entre beneficiários e instituições públicas e privadas, onde se identificará um problema dentro desta área, a área sudoeste, onde participam todas as regiões espanholas, menos a Canárias, e aí temos um problema que não podemos abordar através de um projeto apenas de nós. Precisamos de outras instituições, outros países, outros territórios que estão a trabalhar no mesmo problema para desenvolver conjuntamente projetos, atuações em comum que visem conseguir uma implementação de resultados para resolver este problema. Então, qual é o valor acrescentado? O valor acrescentado é um plus. Eu adoro a cooperação, gosto muito de programas de cooperação, porque nós, as instituições que fazemos parte das parcerias, aprendemos muito uns dos outros. Se calhar vocês têm uma ideia criativa na sua mente, se calhar acham que os resultados do seu projeto não podem ser transvasados, mas o valor envolvido acrescentado é justamente isso: encontrar resultados conjuntos, resultados que podem ser transferidos para outros territórios dentro dos nossos programas, para outros programas dentro da União Europeia e, como não, com outros programas em que participam outros países. Por vezes, no nosso problema encontramos problemas de outras pessoas, por isso é transferível, e estes resultados têm um valor acrescentado. O programa não finaliza. São programas de cooperação que têm um efeito multiplicador dentro da política de coesão, mesmo se não tem um fundo financeiro muito grande, mas tem um valor acrescentado na sua participação, porque permitem a vocês participar em redes europeias, redes além das nossas fronteiras. E por vezes eu digo, se não estamos, é que não existimos. Isso nos faz participar, conhecer partners, parceiros, sócios que trabalham na mesma área do que nós. E, por suposto, a cooperação é isto-chave. 20% dos critérios de valoração para estes programas estão referidos à cooperação. Então, um projeto, se não desenvolve temas conjuntos com outros beneficiários, não será interessante para este quadro de programas. Não é apenas o valor financeiro, é o valor de estar em contato com outros parceiros que trabalham nos mesmos temas do que nós. Muito interessante, Maria del Carmen, e agora queria falar com a Fabienne. Como é que vocês definem o SUDOE? O que é a SUDOE? Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Como que definir o SUDOE? O trabalho que temos realizado não é tanto definido, já que ele se define por si próprio, porque o mapa, a imagem que está atrás de nós, define perfeitamente o que é o SUDOE. O Sudoeste é definido ele mesmo, mas é definido também com respeito a outros espaços que o rodeiam. Por isso falamos de forte identidade do programa. Esse mapa que está atrás de nós reflete isso mesmo. É um mapa muito claro. Ele demonstra qual é a identidade do programa, mas também é claro, porque a estrutura é fácil de ver, a estrutura territorial, com os centros urbanos, temos as luzes com os holofotes mais marcados no território, mas vemos que estão focados na área do litoral, principalmente, mas tem algumas metrópoles também, dentro de um território mais escuro, que é o território principalmente rural. Isto seria a tradução de todos os conceitos que foram abordados nas introduções, mas eu também dizia que este mapa dá lugar a engano, porque vemos que não está, áreas que não estão vazias, tem populações que vivem, que precisam de prestação de serviços, tem populações que precisam manter a atividade, precisam que esses territórios escuros, que são territórios naturais, excepcionais, muitas vezes, sejam preservados. E também já foi referido na introdução que o Sudoeste é um ponto cálido, uma cimeira das alterações climáticas que vai anunciando umas alterações profundas. Já vimos o que aconteceu este verão na Europa, com os fogos, com incêndios que acontecerão em lugares onde não tinha antes esses fogos. É uma coisa que descobrimos agora e que já vimos muito bem na França. A Bretanha não sabia, nunca tinha suportado incêndios e fogos, mas esse verão sofreram. Então, são situações que estão a desenvolver. E também tem a identidade do Sudoeste, que também apresenta pontos positivos, que esses dramas sabemos já como enfrentá-los. E, portanto, já temos um conhecimento capital que podemos aportar, que é um ponto no nosso favor. Outro elemento para definir o SUDOE é que é um programa, já Marc Lobé já disse na introdução que é um programa específico, mas que é inserido num entorno político, nas políticas Interreg, políticas transnacionais também, na bacia mediterrânea, cuja bacia também tem uma identidade própria, e um outro programa no Espaço Atlântico, que também é um programa com uma identidade própria. A nossa tarefa, o nosso trabalho foi singularizar esse território SUDOE, dar luz nesse território específico, dentro deste entorno. É assim, de uma forma conceptual, que eu definiria o SUDOE. Muito interessante e muito gratificante saber, como eu já dizia antes, que tem profissionais como vocês com essa sensibilidade nesses territórios que nesse mapa não tem luz, mas que vocês, graças a estes projetos, estão a tentar que essa luz chegue, que não caia como a rede aqui, e que sejam projetos sólidos. Obrigada, Fabián. E Raquel Rocha, de Portugal. Como que foi criado, concebido esse projeto de cooperação? Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Resumir 2 anos de trabalho em 5 minutos não vai ser fácil, mas vou tentar só dar assim as linhas mais gerais. Portanto, o trabalho do grupo de trabalho, como vocês ouviram hoje, começou no final de 2020 e começou com uma reflexão muito crítica sobre as lições aprendidas dos períodos de programação anterior. Esta foi feita uma abordagem por fases, portanto, fomos aos poucos até chegarmos ao programa que temos hoje, foi sendo faseado a preparação dos documentos. Depois de termos ideia do que foram as lições aprendidas, foi feita uma análise territorial, uma análise SWOT, foram feitos os levantamentos das principais necessidades do território sudoé, que muitas delas o Fábio acabou mesmo agora de explicar, e chegamos àquilo que nós entendemos ser a linha identitária do programa.
Um território periférico, um espaço de interior, sobretudo, com características demográficas ligadas ao despovoamento, ao envelhecimento, com condições ambientais únicas e características naturais e territoriais muito variadas. Estes foram aqueles pontos que nós entendemos que queríamos realçar no Sudoé 21-27. Foi possível, depois disto, definir as duas grandes orientações estratégicas do programa. Portanto, o programa foi depois de feito o levantamento, cingido ou norteado ou preparado, tendo em conta estas duas orientações estratégicas, que é preservar o capital natural e reforçar as adaptações às alterações climáticas e reforçar a coesão social e o equilíbrio social e demográfico. Portanto, temos aqui duas grandes ideias que nós queríamos explorar e queríamos que os nossos beneficiários, os nossos potenciais beneficiários, nos trouxessem projetos que pudessem dar resposta a estas duas grandes linhas identitárias. Depois, a partir daí, definimos as orientações e, dentro daquilo que foram os objetivos de política e os objetivos específicos que a Comissão nos forneceu nos seus documentos regulamentares, selecionamos aqueles que entendemos que iriam dar resposta a estas duas orientações estratégicas. E optamos, portanto, pelo mobilizar o objetivo 1 de uma Europa mais inteligente, com incidência na inovação, na digitalização, na competitividade, um OPEC 2, uma Europa mais verde, muito na vertente da biodiversidade, da luta contra as alterações climáticas, a eficiência energética e energias renováveis. Um OPEC 4, muito ligado a uma Europa mais social, e objetivo específico Interreg, porque os programas do Interreg tinham 2 objetivos a mais do que os outros programas do mainstream e um objetivo Interreg de governança. Estas duas novidades do programa já foram faladas aqui várias vezes e, de facto, eles vão permitir estes 4 objetivos selecionados que se consiga dar resposta ao desafio do Green Deal, à transição digital e àquilo que é uma preocupação que nós temos vindo a sentir desde há uns tempos a esta parte, com o que são a problemática da demografia e o envelhecimento, porque é um território bastante envelhecido, sobretudo no interior. Depois de definido o programa, ele foi aprovado, como já ouviram, no dia 13 de dezembro de 22, mas o trabalho do grupo de trabalho não acaba aqui. Foi necessário fazer os termos de referência da convocatória, foi necessário preparar o guia para que vocês hoje e a partir, creio que desta noite, tenham uma convocatória à qual podem concorrer. Portanto, em linhas muito rápidas e muito gerais, foi o que fizemos em 2 anos de trabalho e 56 reuniões. Pues mucho trabajo. Muito trabalho mesmo, hein? O que está por vir, que é muito emocionante. Muito obrigada, Raquel. Mayra, da Andorra, não recebe fundos da União Europeia. Vocês têm um desafio muito particular. O que supõe para vocês estarem dentro do Sudoe com essa particularidade? Muito boa tarde a todos. Bonsoir, buenas tardes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e dizer também que tem 4 meses que eu estou a trabalhar em cooperação transfronteiriça. É para mim uma honra e um prazer imenso compartilhar este espaço com as autoridades nacionais da Espanha, França e Portugal e da autoridade de gestão. Se de repente vem que eu fico me tremendo, é da emoção, dos nervos e também um pouco do frio que estamos a passar aqui. São as alterações climáticas que estamos a sentir, não é? Eu achava que vinha para os Caribe, mas não, né? Bem, no que diz respeito a Andorra, é um verdadeiro desafio fazer parte destes projetos do programa Sudoe. Participamos como um país terceiro. Isto quer dizer que se quisermos participar em projetos do programa Sudoe, temos de aportar financiamento, porque nós não recebemos fundos da União Europeia.
E por esse fato, na maioria dos casos, a aportação de Andorra é traduzida no envolvimento de recursos humanos e técnicos em determinados projetos. Até agora, isso foi feito graças à cooperação das administrações públicas e agências especializadas. Também, para o futuro, um dos nossos desafios, ao igual do que as outras autoridades nacionais, é também um maior envolvimento do setor privado. Principalmente, tentaremos melhorar este quesito a partir da divulgação, da participação nos programas, porque um dos principais desafios que temos em Andorra é o desconhecimento geral. Normalmente as pessoas de Andorra não conhecem que Andorra já pode participar em projetos europeus, embora tenha de se autofinanciar. A situação atual, estamos num acordo de negociação com a União Europeia desde há 7 anos. Recentemente, parece que vem sendo feito um esforço importante em informar a população e sensibilizar a população relativamente a assuntos europeus. E dentro desse acordo que estamos a negociar, vai ter um capítulo de cooperação fora essas 4 liberdades. E esse capítulo versará sobre a participação de Andorra em projetos europeus. Graças à negociação deste acordo de Andorra com a União Europeia, a sociedade de Andorra está se sensibilizando e familiarizando com estes assuntos, mas continua a ser um desafio formar e informar a nossa população sobre essa participação nos programas. Em verdade, temos um desafio duplo. De uma parte, é informar a nossa população que pode participar desses projetos europeus e também que participem efetivamente como atores, o país associado, mas também temos o desafio de informar possíveis atores espanhóis, franceses e portugueses que contem com a possibilidade de procurar um parceiro na Andorra no seu projeto. Esse é outro dos nossos desafios pendentes, entre outros assuntos, e através da participação neste seminário de lançamento. E desde aqui eu gostaria de encorajar a possíveis atores espanhóis, portugueses e franceses a nos contatarem para ver se tem um projeto no qual possamos participar e procurar atores da Andorra que permitam que esse espaço do sudoeste da Europa seja coesionado, porque temos de convencer também os atores de outros países das vantagens que supõe o fato de incorporar um sócio andorrano. Acreditamos que pode fazer um projeto mais atraente e talvez aumente as possibilidades de obter financiamento europeu. Também gostaríamos e acreditamos que isto pode dar coesão ao projeto, e também gostaríamos e tentaríamos favorecer a rede de contatos entre os espíritos dos diferentes setores. E, bom, em Andorra temos a vantagem o fato de ser um país pequeno e que somos ágeis. Então, temos uma capacidade de resposta e de reação rápida, talvez com apenas um contato. Eu e meu colega Andreu Jordi já nos mobilizamos logo e podemos tentar já procurar possíveis atores andorranos. Por exemplo, a Andorra oferece o nosso espaço como um living lab tecnológico e de espaço de provas e de testes de produtos tecnológicos e também de provas no âmbito natural. Isto já foi feito com um clima, que é um programa do SUDOE, e acreditamos que podemos continuar a trabalhar em outros projetos que possam surgir.
E já para acabar, gostaria de salientar que, infelizmente, Andorra não pode liderar um projeto, que é outros desafios que se nos apresentam, mas no caso, porque já recebemos possíveis atores andorranos que gostariam de participar em projetos SUDOE, mas que precisam achar parceiros de outros países para poder desenvolver o projeto deles. Então, é outro desafio que devemos encarar e esperemos que, com a ajuda dos nossos colegas e com as autoridades nacionais da Espanha, França e Portugal, possamos enfrentar este desafio. Isto é tudo. Com certeza, Mayra, muito obrigada. Estávamos a falar dos desafios e já, por várias vezes, já apareceram as alterações climáticas. Quais são os desafios do SUDOE relativamente a este assunto? Raquel? Grande preocupação desde que começou praticamente a apoiar projetos na área das alterações climáticas. Não é este programa, este período de programação que vai, de facto, não é aí que é inovador, porque esta é uma preocupação que nós temos vindo a ter desde há muito tempo. Como vocês veem pelo mapa, o SUDOE encontra-se na periferia sul da União Europeia, uma localização que faz com que este seja um território muito exposto aos efeitos das alterações climáticas e que poderá servir de referência à União Europeia no que é os efeitos das alterações climáticas e os riscos naturais. Portanto, esta é uma preocupação desde há muito tempo, foi novamente mostrada quando fizemos a análise do território e, portanto, tínhamos de alguma maneira que nos focar neste desafio de apoiar de alguma maneira ou evitar ou mitigar as alterações climáticas, que são uma ameaça ambiental, social e económica, sobretudo num território em que cada vez mais se vão sentindo as situações meteorológicas extremas. A seca extrema, quando chove, chove muito, quando faz frio é muito frio, quando faz calor é muito calor. Portanto, temos um território que deixou de ser temperado para passar a ter grandes alterações entre o verão e o inverno, como se costuma dizer, quase já não há primavera nem outono, porque temos duas grandes estações climáticas. Portanto, isto tem um impacto muito grande naquilo que é a atividade económica do território. A silvicultura, a agricultura, o turismo, a gestão da água é uma grande preocupação que nós temos que ter neste programa e, portanto, este nosso investimento com quase 45% do programa, como vocês já tiveram a oportunidade de saber, deriva de facto de toda esta necessidade que nós temos vindo a sentir. Aliado a isto, temos também as políticas da União Europeia, com o Green Deal e a vontade que a União Europeia tem de tornar a Europa um território neutro em carbono em 2050, pois então juntaram-se as duas grandes vontades, a que nós temos no SUDOE de mitigar as alterações climáticas, com a vontade que a União Europeia tem de tornar estes territórios mais resilientes às alterações climáticas. Para isto, sabemos que este montante que está no SUDOE não é suficiente, obviamente. É preciso, para além deste, outro investimento, mas, para já, o investimento público e privado é ainda significativo e, portanto, vamos ter que o aplicar da melhor maneira possível. O que é que pretendemos no programa? Pretendemos demonstrar a eficácia de ações para mitigar e neutralizar o impacto dos riscos naturais sobre o espaço SUDOE. Contribuir para a resiliência na adaptação às alterações climáticas dos agentes sociais e económicos públicos e privados. Contribuir para criar modelos de adaptação aos efeitos das alterações climáticas e aos riscos naturais, que sejam transferíveis para outros territórios, porque nós não queremos, e isto faz parte do que é um programa de cooperação, nós não queremos ficar com o saber e com os resultados dos nossos projetos no nosso território, fechados na nossa caixa. Nós queremos poder demonstrar
que se foi feito, e isto pode ser aplicado em outras regiões da União Europeia. E, portanto, é este o nosso objetivo, é um grande desígnio, vamos ver se o conseguimos cumprir. Até 2027 eu tenho esperança que sim, que se consiga fazer se dê um grande passo no que é a mitigação das alterações climáticas com o apoio do Sudoeste. Estou convencida de que Tenho certeza que vão conseguir. Eles vão conseguir, não vão? Mariana Carmen, então falamos com a lógica de intervenção no programa e quando falamos disso, do que estamos a falar? Sim, eu acho que o que diziam os colegas nas anteriores intervenções sobre o que falamos, o que trabalhamos nos últimos 2 anos, também o colega da França dos desafios neste espaço europeu. E quando falamos da lógica da intervenção e nessas prioridades que selecionamos para este programa, acho que é muito importante ter em conta esta lógica de intervenção e as prioridades. São fundamentais, porque estas prioridades, como falava a Raquel, que são 4, a primeira prioridade seria preservar o capital natural, que é muito rico neste espaço, e reforçar as adaptações perante as alterações climáticas. Este pilar está alinhado com diferentes objetivos políticos que se calhar já conhecem, que estão incluídos nos regulamentos. Então, isto estaria ligado a este objetivo político. O 2, ligado aos temas ambientais. O programa também selecionará uma prioridade número 2, ligada a reforçar a coesão social e a coesão territorial e, sobretudo, o desafio demográfico, que hoje estamos a falar muito aqui, através da inovação, através dessa transformação econômica deste espaço sudoeste. Esta prioridade está ligada a este objetivo político 1 da inovação, que estabelecem os regulamentos. Outra prioridade número 3, que mencionou a Raquel, seria esta prioridade ligada para promover uma coesão social e territorial deste espaço sudoeste através da inovação social, através também da valorização do património que temos neste território, que é muito rico, e também através dos serviços. Isso está ligado a este objetivo político número 4, este objetivo político que é inovador para este período 2021-2027, porque nós queríamos ter esta característica mais social, mais ligada a esta ideia dos direitos sociais na União Europeia. E logo também temos uma outra prioridade última, que também referimos, que seria a governança. Então, este objetivo específico de Interreg ligado ao âmbito da governança. Então, estas prioridades que estão ligadas a estes objetivos políticos dentro do programa, por embaixo destas prioridades e objetivos políticos, foram escolhidas em função dos diferentes desafios que temos neste espaço sudoeste, que identificou o Fabián, desafios ligados ao mundo rural, os problemas da despopulação, da velhice, como falava a Raquel, também ligados com tudo o que tem a ver com as alterações climáticas, desastres naturais. É por isso que se selecionaram uns objetivos específicos que dentro do próprio programa têm bem diferenciadas diferentes atuações e também numeradas, atuações que serão financiadas nos projetos. É por isto que é muito importante que leiam o programa com detalhe, porque se a sua ideia de projeto está alinhada com estes objetivos específicos e com os indicadores para estes objetivos, se esse alinhamento não é completo, estes projetos são selecionados através de uma concorrência competitiva e é por isso que muitos podem não ser selecionados. Por isso, essa lógica de intervenção, esta terminologia de objetivos políticos e outros específicos,
No fundo, temos uma cascata de temas que deriva numa série de atuações e que isso é justamente o que quer trabalhar o programa. Quer conseguir uma série de resultados para paliar as deficiências e aprimorar a vida dos cidadãos. É por isso que é muito importante esta lógica de intervenção e este tipo de atuação, porque mesmo se tem uma boa ideia, um bom projeto, não será possível financiar através do programa Interreg Sudoeste, se calhar num outro programa nacional, regional ou um outro programa de cooperação. Muito obrigada, Maria del Carmen. Então, Fabián, temos o SUDOE, mas como é que se complementa o SUDOE com o programa Interreg Atlântico, com o Interreg Euromed? Sim, isto é certo. Nós trabalhamos os desafios próprios deste espaço, dos espaços litorais atlânticos e do Mediterrâneo, mas a resposta que nós fornecemos é muito simples. A lógica de intervenção do programa aponta para a transferência, um capital de saber, de conhecimentos, de inovação para outros territórios interiores, porque, no fundo, estão locados nas áreas litorais. Então, esta lógica de cooperação entre áreas de interior e litoral queremos a complementar com o SUDOE. Por suposto, logo temos linhas de demarcação que foram constituídas na altura em que estes espaços atlânticos partilham a sua estratégia e os programas que as acompanham. E por isso temos objetivos muito orientados para riscos específicos, como levar os dois espaços para lógicas de preservação da biodiversidade que têm a ver com a diversidade marinha nos espaços litorais, outras questões de adaptações para alterações climáticas, perante riscos no âmbito da costa, e logo uma série de atuações que se calhar são mais evidentes nestes espaços litorais, porque há estratégias prévias e um território que está constituído no programa. E é por isso que fizemos uma reflexão sobre a capacidade de complementar, e com isso decidimos, isto é algo novidoso, mas eu acho que é muito importante nesta lógica de intervenção, incorporamos finalmente, para que os desafios específicos que já foram assumidos pelos programas e os espaços não serão assumidos pelo Interreg SUDOE, como a submersão, a biodiversidade marina. Exemplos como isto não serão envolvidos pelo programa SUDOE, simplesmente para assegurar que fossem complementares com força, e trabalhar também com outras temáticas, outros assuntos, porque estes já foram tratados, já foram abordados. Sim, também há aspectos técnicos que são muito importantes. Então, as pessoas que queiram apresentar a sua ideia devem conhecer as prioridades e os objetivos. Mari Carmen, que falava antes disto. Então, qual é a diferença com com respeito à programação anterior? Sim, eu acho que já vimos algumas novidades. Também falarão os colegas nas outras intervenções. Então, vou destacar umas que eu acho muito importantes. Temos temas que são repetidos, como são os temas ligados a alterações climáticas, os aspectos de natureza, mas temos também um traço que repetimos muito, que seria o traço social. Eles são deste objetivo político 4 que falamos, a prioridade número 3, que não é muito recorrente nos programas de cooperação transnacional. Com isto nós queremos abordar isto com
abordar com um aspecto mais social os problemas ligados à velhice, da silver economy, da despopulação das áreas rurais, que têm uma série de deficiências, e é por isso que a sua população é cada vez mais velha, de inovação social, serviços. É por isso que selecionamos um objetivo específico que é o 4.1, muito ligado à inovação social. E então estes aspectos sociais vão ficar muito importantes e terão uma visão transversal. Achamos que são problemas de interior e queríamos diferenciar sobre os dois programas transnacionais que partilhamos no território, que seria o Espaço Atlântico e o programa Euromed, ambos ligados a esta economia sul e a estes temas do mar. Então queríamos que este aspecto social ficara ligado aos territórios do interior. Isto não significa que os territórios marítimos não podem participar, mas achamos que este conflito entre urbano e rural era muito importante. Um outro tema inovador será os temas de governança. É um objetivo específico da Interreg que nos proporcionaram os regulamentos Interreg, e isto é algo também muito inovador. Trata-se de um projeto. O projeto explora ligados a estratégias. Entre as diferentes instituições que fazemos parte do programa, devemos definir quais são os projetos, mas muito importantes ligados à governança, e nós, no período em 2014-2020, fomos pioneiros no Euromed, num outro programa ligados a estas temáticas, estes temas de governança, e achamos que são muito importantes. Isto é algo inovador neste novo período 2021-2027. E também queria destacar, vamos falar isto mais em detalhe amanhã, os aspectos de simplificação que são incluídos neste novo período no regulamento Interreg, porque para vocês e para nós a simplificação desde o ponto de vista da gestão administrativa de projetos é muito importante. Por vezes estes projetos são muito bons, são projetos que têm um valor acrescentado, mas por vezes o volume administrativo, as tarefas administrativas são enormes e nós sofremos isto. Então temos custos, despesas simplificadas novas, e isto vai continuar durante o período 2021-2027, mas também a simplificação para as despesas de viagens e das diferentes estruturas que fazemos o programa para estabelecer as despesas de pessoal, mas sobretudo as viagens, a simplificação das despesas de viagens. Eu acho que vai simplificar para todas as pessoas, uma vez aprovados os projetos, a sua execução, porque haverá uma menor carga administrativa. E isto não diz que não há controles, haverá os correspondentes controles, mas num primeiro nível vai fazer que o nível de trabalho seja menor. E além destes itens, há outros elementos que vamos partilhar amanhã, mas eu queria destacar estes três hoje, porque eu acho que são muito importantes para este novo período. Obrigada. Sim, obrigada. Então, Fabienne, existe um fundo específico no orçamento? Sim, isto é uma decisão de Salomão. Os recursos são muito limitados. É por isso que tivemos que avaliar, sobretudo no que diz respeito às prioridades que falava a Carmen, qual seria o desagregado mais adequado para depois continuar com as dinâmicas que já vimos constatando durante os últimos 20 anos. Este seria uma quarta geração e há diferentes temas que têm uma grande mobilização, e tanto a nível europeu como a nível dos Estados. No que diz respeito às prioridades LG1 do programa, adaptações para as alterações climáticas,
e a preservação da natureza. Estas são as nossas prioridades integradas, que permitem mobilizar uma grande parte dos fundos da rúbrica orçamental, que logo se desagrega em diferentes objetivos. E logo o segundo grande eixo, que é muito mais complexo, porque há diferentes subprioridades no que diz respeito à inovação, estratégias inteligentes, de inovação social, saúde, turismo, cultura. Isto é algo muito plural. E então, isto precisou de uma forma de desagregação subtil para oferecer também os médios para os beneficiários e eles experimentar, mas preservando sempre as rúbricas orçamentais para as linhas que são mais mobilizadoras. Então, nós conhecemos isto, não é uma ciência perfeita, exata, mas eu acho que todos os gestores de projetos considerarão que há diferentes prioridades que não tiveram uma rúbrica suficiente, mas nós fazemos isto conhecendo como funcionam as diferentes dinâmicas e também partindo de duas novidades que achamos conseguirão o seu objetivo. Mas que mudou com respeito ao diferente... Continuamos a apostar no que é o digital, o que é a transição digital. Continuamos a apostar na parte ambiental, mas temos aqui duas novas prioridades que vão dar cabimento à promoção e à coesão social e ao equilíbrio territorial e demográfico, que são uma prioridade com 3 objetivos específicos, um pouco mais ligada à parte que nós entendemos como o social, a Europa mais social. E isto é uma grande mudança num programa transnacional. Eu creio que, se não incluirmos o 4.6, que é o relativo ao turismo, é o único programa transnacional em que Portugal participa que se preocupa com esta temática, porque os outros dois são têm uma vertente de inovação e uma vertente ambiental muito maior do que tem na vertente social. E depois temos a parte que a Carmen também já falou, que é o reforçar o impacto do programa no território, dar-lhe visibilidade, capitalizar resultados e identificar boas práticas, e tudo isto se irá fazer com o objetivo específico Interreg 1, para além de todas as novidades da parte operacional, que também a Carmen já aqui frisou e que amanhã vão ouvir quando os meus colegas do secretariado fizerem a apresentação sobre quais são as medidas de simplificação que nós implementamos no programa, de modo a aligeirar também a participação nestes programas que sabemos têm muitas vezes uma carga burocrática, não porque nós queiramos, mas porque os regulamentos o exigiam, e os regulamentos, ao aligeirarem essa carga burocrática, nós também no programa, as autoridades nacionais, juntamente com o secretariado e a autoridade de gestão, tiveram a possibilidade de aligeirar a carga burocrática que estes projetos têm, porque reconhecemos de facto que há coisas que são que havia necessidade de mudar, e vamos fazê-lo. Logo veremos se resultou ou não, mas isso é um balanço que só mais para o meio do percurso conseguirá fazer. ¿Qué tipo de proyectos esperamos entonces, Raquel, en esta Que tipo de projetos podemos esperar então nesta nova convocatória, Raquel? E logo, falando do consórcio idóneo, qual seria esse consórcio idóneo? O que percebemos como a constituição deste consórcio? Temos no SUDOE aquilo que eu chamei 7 pilares fundamentais, e que os projetos se devem também ter em conta esses pilares. Eu chamei-lhe pilares fundamentais, mas podem ter outro nome, que são a concentração temática. Portanto, é importante que tenham em conta a lógica de intervenção, em que nós tivemos o cuidado de ter alguma concentração temática, a orientação para resultados. O programa negociou indicadores com a Comissão Europeia e os projetos têm que contribuir para esses indicadores. Portanto, é necessário que os projetos e os potenciais beneficiários aqui presentes tenham
em mente que o projeto deles tem que contribuir para esses indicadores que foram negociados. A transnacionalidade é fundamental num programa que só tem 3 países, 3 Estados-membros e um país terceiro. É fundamental que haja transnacionalidade e ela esteja clara nas candidaturas. Tem que ter, obviamente, a relevância territorial do programa. Sustentabilidade, isto quer dizer, os projetos aprovados têm que demonstrar que têm capacidade para continuar num futuro quando acabar o financiamento comunitário. Portanto, eles têm que ser sustentáveis a longo prazo, não trabalharem só para os 3 anos em que eles são financiados. Têm que ser transmissíveis e capitalizáveis. Isto quer dizer os resultados têm que poder ser apropriados por outros programas, por outras entidades, não ficarem, como eu disse há bocado, fechados no que é o âmbito do SUDOE e, de preferência, capitalizar aquilo que são os resultados que já foram obtidos nos períodos anteriores e que faz todo o sentido que agora sejam melhorados, ampliados, o que os beneficiários entenderem que deve ser feito no próximo período de programação. Não podem nunca deixar de ter por trás uma ligação, uma articulação às estratégias nacionais e regionais, porque isto é um critério que está na avaliação dos projetos. Os atores que estão envolvidos têm que ter competência na matéria que estão a desenvolver, porque já nos apercebemos várias vezes que nem sempre isso acontece. Portanto, têm que ser atores-chave para que tenham impacto no território e que tenham competência na matéria que estão a abordar. Devem ter depois a preocupação de não ser um conjunto de ações, mas a solução para um problema que foi encontrado em determinada região. Portanto, estes são os fatores que devem ser tidos em conta para que um projeto possa ter sucesso num programa transnacional. Mari Carmen, ¿qué quiere decir cadena de valor? Porque... Mari Carmen, o que quer dizer a cadeia de valor? Por que é tão importante nestes projetos? Raquel ha dicho... Como a Raquel já disse, foram 3 palavras que representam a cadeia de valor, como são a sustentabilidade, a transferibilidade e a capitalização. O que quer dizer, então? Como essas 3 palavras já indicam, é que é um projeto no qual vocês identificam uma problemática, elaboram um plano de ação, umas estratégias e, como resultado, deu um resultado, esse projeto, o que queremos, o que o programa quer, do período já 14-20, nas últimas convocatórias estabeleceu essa cadeia de valor, é que esses resultados sejam transferidos para o território e que não fiquem guardados numa gaveta, que essa transferibilidade seja permitida a outros territórios. Se nós conseguimos estabelecer um projeto piloto no qual se identificou a problemática e foi até resolvida, foi elaborado um projeto piloto, a ideia é poder transferir esses resultados a outros espaços, para outros territórios dentro da União Europeia, fora do nosso país, inclusive. E fora, aliás, de terceiros países, em terceiros países. É muito importante o que a Raquel referia na identificação destes consórcios, destas parcerias, que sejam competentes na matéria, porque tem vezes que identificamos que em alguns consórcios as instituições públicas competentes nessa matéria não estão presentes. Tem que identificar aquelas instituições e organismos públicos ou privados que possam levar a cabo esses projetos pilotos e também, é claro, poder transferir estes resultados dos nossos projetos para as nossas políticas públicas. O fim mesmo destes projetos é poder transferir para as nossas políticas públicas no nível nacional, regional ou até local esse resultado obtido nos nossos projetos. E também a capitalização, como indicava Raquel, é muito importante. Essa capitalização
que nós podemos transferir essa complementariedade também com outros programas com os quais compartilhamos território. Compartilhamos território com o espaço atlântico e também com o Mediterrâneo, esses dois programas de cooperação transnacionais, mas também com os transfronteiriços, né? Com os nossos vizinhos de Portugal e os nossos vizinhos da França. É por isso que é tão importante a nossa cadeia de valor, que tem que ser estabelecida corretamente para conseguir essa sustentabilidade, transferibilidade e capitalização do nosso projeto. E, Mayra, como é o acompanhamento no quadro da preparação da candidatura? Que atividades realizarão para isso? Como já disse, em Andorra temos uma experiência muito limitada, mas também podemos escutar das autoridades da França, Espanha e Portugal a experiência que eles tiveram na fase de preparação, de apresentação de projetos. E é uma fase muito importante e, primeiramente, o que tem que fazer é divulgar. Disseminar o programa, organizando seminários do programa Sudoi, também tendo reuniões com diferentes atores. É muito importante um contato próximo com os possíveis atores para conseguir fazer esse acompanhamento e também fornecer essas informações relativamente ao programa, já que é um programa de cofinanciamento e tem que saber que eles têm que aportar uma parte e que os fundos europeus, que mesmo no nosso caso que nos autofinanciamos, é compartilhada, esse financiamento compartilhado, eles têm que saber quais são as prioridades, as orientações estratégicas, os objetivos políticos e específicos, também relativamente aos prazos, quando são as convocatórias, o tempo que tem para preparar esse projeto e também o prazo de resolução. São informações que os atores têm que saber e tem que ficar tudo esclarecido para poder apresentar o projeto. E, na medida do possível, o que nós tentamos, gostaríamos de fazer encaixar ou unir interesses entre os atores de Andorra com atores de outros países, da Espanha, França ou Portugal, para garantir que os projetos estão bem alinhados com os objetivos do programa. E também contamos com a autoridade de gestão para resolver dúvidas, porque evidentemente a nossa experiência é limitada e com certeza vamos receber dúvidas que não vamos conseguir resolver nós mesmos e vamos perguntar para as autoridades de gestão e as outras autoridades para poder ajudar e que os projetos que se apresentem tenham uma boa consecução e possam avançar. Fabián, quando um projeto já é criado, tem que apresentar um projeto piloto? Sim, temos de tentar ir além disso, que a criação de um protótipo, em verdade, é um teste que resolve as coisas. Os indicadores falam disso, tem soluções que têm que ser verificadas. Não é suficiente dar uma solução teórica, tem que criar essa decisão, tem que sistematizar essa temática, um objetivo específico que vai ser retido para o projeto. É importante sistematizar essa teoria no terreno, com experiências que se pode fazer em alguns dos territórios do projeto, ou até em todos os territórios do projeto, ou em 2 territórios. Tanto faz, mas tem que fazer esses testes, tem que testar a efetividade da solução. Porque, ou talvez que não seja pertinente, pode acontecer que não tenha sucesso, então pode acontecer isso também. Tem centenas de pessoas que vieram de lugares bem diferentes desta área da Europa
E peço que se tiverem alguma pergunta, através da aplicação vão lançando, porque vai chegar a hora de respondê-las. E agora, já para acabar com a sua intervenção, gostaria que lançassem uma mensagem a eles que estão pendentes dessa nova etapa. O que vocês diriam para que participem? Mayra. Sim, a minha mensagem é muito clara. Em 2 palavras. Contem conosco. Nós fazemos parte do programa, queremos ser mais ativos, queremos ser mais participativos na medida do possível. Tentaremos que isto seja assim, que tenha atores andorranos e juntar essas sinergias e que a cada vez cresçamos em participação no programa SUDOE. Muito obrigada, Mayra López, da Autoridade Nacional de Andorra, por nos acompanhar. Autoridade Nacional da Espanha, Maria del Carmen Hernández, qual a sua mensagem? Eu tenho várias mensagens. Uma delas é que vocês têm que ser realistas, contem com recursos suficientes e necessários, financeiros e técnicos. Não pelo fato de apresentar candidatura vai ter as mesmas oportunidades de que seja aprovado, tem que contar com recursos financeiros e humanos para gerir o projeto. Por quê? Porque primeiro tem que fazer o desembolso para depois receber essa ajuda. Sejam, por favor, realistas na planificação do seu projeto. Escolham com muito cuidado os seus beneficiários, que sejam competentes na matéria. Tenham em conta o território do sudoeste europeu, porque no caso da Espanha, mais de 50% do programa é território espanhol. Quer dizer, tem que configurar um projeto que, sob o nosso ponto de vista, tem que ter um impacto no território. Não é suficiente com configurar projetos que vemos que são clássicos, transfronteiriços, no qual eu procuro um beneficiário, acrescento outro beneficiário que faz pouca coisa. Não. Configurem bem o projeto desde o início. Isso será o sucesso para o seu projeto ser selecionado. E, finalmente, a sua execução, que seja correta. Desde a Direção-Geral de Fundos Europeus, estamos à sua disposição para qualquer dúvida que tenham. Tanto a minha equipa como eu estamos à sua disposição. Quero desejar muita sorte e analisem, estudem e avaliem muito o programa. Parece uma obviedade, mas leiam o programa devagar. Normalmente, se demora mais de 1 minuto, a gente não continua. Se o projeto não estiver bem alinhado 100% com os objetivos e a linha de atuação não corresponde com os seus indicadores, não apresentem, porque não vão conseguir, não vai ser selecionado. Então, não adianta, não serve de nada o seu esforço e o nosso. Então, eu quero desejar a todos muita sorte com a sua ideia de projeto para finalmente ser selecionado. Mais nada. Obrigada. Uma salva de palmas, claro. A Autoridade Nacional da França, Fabien Pichon, prefeito da região Occitanie. As suas palavras para todos que estamos pendentes deste programa. Da minha parte, são 2 mensagens. Já detalhamos, aprofundamos na nova lógica da intervenção do programa. Optamos e decidimos que seja uma decisão de estratégia, sejam mais estratégicos. E esta opção decidida pelas autoridades do programa e que é uma opção negociada, concebida junto com os territórios, porque este programa foi concebido junto com os territórios, teve muitas reuniões com as regiões, teve consultas públicas. E esta decisão que foi assumida tem que ser a linha de direção dos projetos que vão se candidatar. Sabemos que os pilotos dos projetos trabalham, vão traçando o seu caminho, se apresentam a um programa e, por vezes, parece que tem a tentação de se liberar
das recomendações, das orientações que o programa estabeleceu. E isso não podem fazer, são guias que têm que respeitar, tanto na fase do conceito, do design, da concepção, quanto para a realização desse projeto. A segunda mensagem é que todo este processo não é realizado só. Tem um coletivo que está atrás deste programa e que dá vida, são as autoridades nacionais, as regiões, a autoridade de gestão, a autoridade dos pagamentos, os auditores. É um coletivo que está à sua disposição, caso apareçam dúvidas ou perguntas sobre a direção, o rumo que devem tomar. Estamos aqui para vos acompanhar e para avançar juntos. E, por último, a Autoridade Nacional de Portugal, as suas palavras. Como vocês perceberam hoje, o objetivo do programa é bastante ambicioso, mas não o conseguimos concretizar sem que vocês nos apresentem projetos que estejam em consonância com isso, com esse objetivo. Portanto, o que eu vos peço é que apresentem os projetos depois de lerem os documentos programáticos. Vocês têm um programa, têm uns termos da convocatória e têm um guia. Todos estes documentos estão bastante detalhados. Não pensem que é com o que vão ouvir hoje que conseguem preparar uma candidatura, porque isso é impossível. Portanto, têm estes 3 documentos muito detalhados, muito claros, nas 3 línguas do programa. Leiam-nos com atenção. Apresentem uma candidatura, como diz a Carmen, realista, que se possa aplicar, que se possa desenvolver. Tenham em conta a parceria, não é por terem 10, 20, 30 parceiros que o projeto é melhor do que um que tem 3 ou 4 parceiros. Tenham em conta o orçamento para cada uma das prioridades e vejam se aquilo que vocês estão a pensar fazer se enquadra na estratégia, se enquadra no orçamento e, sobretudo, se vai de encontro aos indicadores que o programa tem. Vocês também têm acesso aos critérios de seleção. Um dos conselhos que eu costumo dar é, depois de prepararem a candidatura, vejam se conseguem responder aos critérios de seleção, se faz algum sentido aquilo que vocês prepararam perante os critérios de seleção que têm nos termos da convocatória. A minha equipa está disponível para vos ajudar. Neste caso do Sudoé, está aqui a Isabel comigo, daqui a bocadinho já a vamos apresentar. A maior parte de vocês de certeza que já conhecem, porque ela já está a trabalhar connosco há muito tempo. Nós estamos disponíveis para vos ajudar em articulação com o secretariado, mas sempre tendo em conta que a documentação foi lida, porque muitas vezes aparecem-nos pedidos de apoio, de ajuda, em que nós percebemos nitidamente que não estão, nem sequer leram os termos da convocatória. Por isso, façam, nós estamos disponíveis, fazemos reuniões, fazemos Teams por telefone, mas apenas e só depois de terem lido os documentos que estão à vossa disposição para perceberem aquilo que têm pela frente. Desejamos sorte, esperemos encontrar-vos aqui, a maior parte de vocês, no seminário de aprovação dos projetos, porque depois havemos de ter seminário de aprovação dos projetos, para vos explicar como é que o projeto vai todo desenvolver, e boa sorte. É a única coisa que eu posso desejar neste momento. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, Raquel. E já para acabar essa mesa, Juan Llanes, Autoridade de Gestão, qual a sua mensagem para todos que nos escutam hoje? Eu tenho uma confidência, depois uma mensagem. Eu gosto muito de pescar no rio e na montanha, então, quando eu vou pescar, e vou com a água da neve que descongela ou Picos da Europa, que são mais de 3.000 metros de altura, tem menos frio do que tem aqui hoje. Eu sinto muito esse desconforto, é uma coisa totalmente alheia à organização, mas sentimos de verdade, pedimos desculpas porque não é uma situação cômoda para nenhum de nós. E queria já também comentar uma outra coisa relativamente já depois de dezembro de 2022, o próximo passo coletivo é sair para programar
Gostaríamos de ter um prazo de abertura mais longo, é apenas um mês, mas pedimos a todos que, por favor, leiam com atenção os documentos que estão já online desde ontem, que foram publicados, e qualquer dúvida que tiverem podem consultar com as autoridades do programa. E em outras ocasiões teve um prazo de abertura superior de 2 a 3 meses, aqui apenas é um mês, então, por favor, também não deixem tudo para o final, porque acontece que é uma situação complexa e difícil de gerir. Muito obrigada a todos os 5. Eu gostaria de pedir agora a Isabel Roger, que esteve compilando todas as perguntas que lançaram através do aplicativo e do site. Parece que tem várias perguntas já. Vamos ver quais são as perguntas e quais são as respostas. Boa tarde a todos e a todas. Como já Antônio referia, podem nos lançar perguntas através da aplicação. Eu vou começar com as que já chegaram e, devido ao tempo do que dispomos, responderemos 2 ou 3. Temos aqui as nossas colegas hospedeiras para levar o microfone. Tem várias perguntas que têm relação são muito técnicas, sobre os assuntos dos quais falaremos amanhã. Então, eu vou ler as perguntas, mas como temos muito pouco tempo, vou dar respostas breves, eu mesma. E depois as autoridades nacionais responderão a alguma outra que vão desenvolver melhor. A primeira pergunta, o assunto da Silver Economy, a economia de prata, entra pela primeira vez na convocatória do projeto. É relativo à prioridade 3, mas que também são transversais, que também podem envolver a prioridade número 2. Portanto, são perguntas integradas na convocatória dos projetos, que foi difundida ontem e que abrirá em março. Pode ser feita mais de uma proposta de projetos num objetivo específico, é uma das perguntas. E a outra é se o número de participações é limitado para uma mesma instituição. São perguntas um pouco paralelas. Se a participação é limitada por entidades. Amanhã vamos explicar, vamos tratar disso. A participação das entidades é limitada a um determinado número. Na aplicação, tem toda essa apresentação em PowerPoint, que vão ser apresentados amanhã. Podem dar já uma vista de olhos para preparar as suas perguntas, porque talvez os elementos que agora demos não são muito claros. Mas, sim, a resposta é sim, vai ter um limite por entidade. Porém, não é limitado o número de candidaturas para um objetivo específico. Uma pessoa pergunta quando é que vai abrir a convocatória para a inovação social. Tem um calendário provisional. Como vem, estamos um pouco atrasados porque a convocatória atual a previsão era ter aberto em outubro do ano passado, e a segunda convocatória, na qual será integrado o objetivo específico 4.2 em outubro deste ano. Vamos trabalhar nisso nas próximas semanas, em função do número de candidaturas que recebermos para essa candidatura. Esse número de candidaturas vai condicionar o nosso trabalho, a análise das candidaturas. E, portanto, na segunda convocatória, portanto, se não for no final deste ano, será no início do próximo, quando esse objetivo 4.1 será aberto. Outra pergunta é, uma ONG pode ser chefe de fila de um projeto? Quer alguém contestar ou eu continuo? Pronto, eu continuo. Sim, pode. Qualquer entidade pode ser chefe de fila, exceto as entidades de categoria 4, quer dizer, empresas privadas. As seguintes perguntas são para as autoridades nacionais.
o fato de que o território espanhol represente uma porcentagem elevada do programa desde o ponto de vista do território, isto supõe uma maior participação e isto deve ser refletido na conformação das parcerias? Bom, veremos no dia de amanhã, na parte técnica, relativamente à construção também, não sei se hoje ou amanhã. Como sabem, este programa tem uma concorrência competitiva e tem uma vertente de concorrência nos projetos, tem uma pontuação do secretariado conjunto e outra pontuação das autoridades nacionais. Para nós é muito importante, em qualidade de autoridade nacional, que sejam instituições competentes na matéria. Por vezes tem instituições que não são competentes na matéria no nível nacional, regional ou local, e o território. O território, como já referia no nosso caso, todo o território espanhol, exceto Canárias, é território que faz parte do programa. Portanto, para nós é muito importante que este projeto tenha um impacto numa grande área do programa do território. Não é suficiente que seja apenas um parceiro numa área muito localizada de um território e que depois não tenha um impacto em parte do território espanhol. Portanto, sob o meu ponto de vista da Autoridade Nacional Espanhola, se calhar a Autoridade Nacional Portuguesa terá um outro ponto de vista e a francesa um outro. Pode acontecer, e acontece, um projeto que damos uma pontuação muito boa e a autoridade francesa não dá essa pontuação tão boa. Ou ao contrário, porque para nós a parceria era competente, era equilibrada, tinha resultados numa percentagem importante do território espanhol, mas para a autoridade francesa os parceiros não eram competentes na matéria. É um exemplo, mas pode ser ao contrário também. Então, para nós é importante, porque mais dos 50% da área geográfica é território espanhol. Portanto, acreditamos que tem que ter uma pontuação importante no projeto. Mas é lógico que é um objetivo transnacional e que estamos num programa de cooperação transnacional, não num programa regional ou nacional. Tem que procurar esse equilíbrio. Mas para nós é importante, sim. Não teve mais perguntas? Sim, mais uma por e-mail, porque todos os suportes são válidos. A pergunta é se a aplicação SUDOE vai ser aberta antes do 1 de março ou a partir do 1 de março. Já dissemos hoje. Hoje lançamos a candidatura de projetos, mas a candidatura só será aberta irá até 31 de março, quando a aplicação estiver disponível. Isto será abordado amanhã, que é um dos tópicos das apresentações de amanhã. Estamos bastante atrasados nos tempos. Vamos deixar aqui as perguntas agora. Vamos passar na próxima parte. Se tiverem alguma pergunta relativamente à estratégia do programa, amanhã vamos apresentar detalhadamente a lógica de intervenção, como montar o projeto, como organizar a candidatura. Eu creio que amanhã será um momento idôneo para desenvolver essas perguntas e aportar respostas mais concretas. E já vamos poder falar dos formulários e os documentos que vão ter que preencher. Eu não tenho mais perguntas. Laris, você tem mais alguma da sua parte? Não. Mas se tiver mais alguma, amanhã vamos responder. Não é?